Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar muito de futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Vamos falar também do Farizão e do Terrão. E no futebol brasileiro, o destaque é mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, rodada de número 4, que tem novo líder. E essa rodada que se encerra daqui a pouco, um clássico sensacional no Morumbi, São Paulo recebendo a equipe do Palmeiras. Vamos falar também da Copa do Brasil, vai começar nesta semana as oitavas de final da Copa Milionária do Brasil. Vamos falar também de Champions League, que começa amanhã, os jogos das semifinais, Liga Europa, Conference League, ou seja, vamos falar de todos os esportes. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Você tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Hoje, segunda-feira, a gente está fazendo um pouco mais cedo, porque tem treino na Areninha dos Veteranos e a gente quer também participar do treino, por isso a gente está fazendo o bate-bola um pouco mais cedo. Às segundas-feiras, quando a gente fizer ao vivo, a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Agora, na sexta-feira, é aquele horário habitual, tá certo? Então, nosso programa sempre acontece às segundas e sexta-feiras, como eu já falei. E já no início, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai lá para a Inglaterra, só que não é para a Premier League. A Premier League está pegando fogo, mas o meu destaque vai para o primeiro promovido à próxima Premier League, que é o Leicester City. A gente bem se lembra de falar muito do Leicester City no campeonato passado. Acabou que o time não escapou do rebaixamento, mas já está voltando, já voltou inclusive com a derrota do Leeds United para o Queen's Park Rangers por 4-0 e não consegue mais ser ultrapassado, senão pelo Ipswich Town, que ainda tem 3 jogos restantes. Pois é, então a gente vai falar também da Premier League. A Premier League, acredito que o Liverpool saiu da disputa. Temos agora o Arsenal e a equipe do City, os dois ganharam e jogam no final de semana. E o nosso programa é aquele lema, muita informação e pouca enrolação, e hoje é no pique, a gente vai começar, né? O Cruzeiro da Massa apenas treinando, o Cruzeirão da Massa apenas treinando, visando as próximas competições, e ele que no dia 11 ou 12, né? No final de semana, passando esse final de semana, no próximo, joga na Santa Rita, pelo Terrão, o Cruzeiro que está treinando e vai ter torneio. Dia 1º vai ter torneio aqui na Areninha, a partir das 17 horas. A princípio já tem 6 times confirmados, mas a expectativa é que seja 8 times, tá certo? Então, a gente está acompanhando o Cruzeiro treinando aqui na Areninha, também visando as competições do segundo semestre e também alguns amistosos, mas no momento a galera está apenas treinando. Mandar um abraço para todos os jogadores, dirigentes, para os torcedores, né, do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que está fora, infelizmente, do Farizão, mas no Terrão está firme e forte. Quem sabe o Cruzeiro chegar na final e conseguir mais um título. Mandar um abraço para o Dedé, presidente, mandar também para o Padre Elvis, toda a galera do Cruzeirão da Massa. Falar no Terrão, Juan, o Terrão teve, nesse final de semana, teve apenas um confronto, Juan. Esses jogos aconteceram na arena, na arena Buretão. Buretão não, acabei esquecendo o nome aqui, mas não importa. O fato é, Juan, que teve 2 jogos, aliás, um jogo. E o Juan vai atualizar os jogos do segundo quadro, do quadro B e também do... Juanzinho, só aqui... Não, a gente só tem do quadro B, não é isso, Juan? Do Cruzeiro... Do Cruzeiro, que perdeu de 5-0 para o Real Madrid das Pedras de Fogo. Exatamente, 5-0 para o Real Madrid. Eu até tinha selecionado aqui, Juan, também o resultado do quadro A, acabou, acho que não salvando, mas está aí. A gente vai falar desses placares mais no programa de sexta-feira, porque infelizmente ficou aqui pela metade. Mas na arena ali do Juventude, teve apenas um jogo do segundo quadro. O Juventude ganhou do São Paulo da Baixa Fria, ganhou de 1-0, então só foi na categoria aspirante. Tá certo, Luzinho? Então, o Farizão está suspenso,
A expectativa é que a gente tenha jogos já no próximo final de semana, dia 4. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. O fato é que se tiver rodada, tiver jogos, a gente vai falar, Juan, no programa de sexta-feira, tá certo? Por conta do inverno, deu uma paralisada, mas acredito que se não voltar nesse final de semana, volta no outro. Vamos mandar um abraço para o Gleidson Oliveira, um abraço para ele, gente da melhor qualidade. Ele também está acompanhando o bate-bola. Como eu falei, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Mas hoje, por conta do treino da Aranha, a gente está fazendo um pouco mais cedo. A gente deu destaque para o futebol amador. Agora fala do futebol profissional, Juan. Futebol profissional, o destaque é a Série A do futebol brasileiro. E a gente teve uma rodada de clássico, alguns empates, Juan, e a queda do Vasco, né? O Vasco pegou 4-0 em casa. Os torcedores do Vasco ficaram muito chateados. E caiu o treinador do Vasco caiu. Vamos atualizar todos os resultados da rodada de número 4, lembrando que hoje à noite, às 20 horas, no Morumbi, o São Paulo recebe a equipe do Palmeiras. O Internacional empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense, Fortaleza 1-1 com o Red Bull Bragantino, e Juventude 1-1 com o Atlético Paranaense. Esses jogos do dia 28. Aí daqui para baixo a gente percebe que tem uma quantidade maior envolvida de gols. Não foi só humilhação, mas teve muita humilhação aqui, que foi o Cruzeiro metendo 3-1 no Vitória, o Corinthians 3-0 no Fluminense, o Flamengo 2-0 para o destacar nessa vitória do Corinthians. O Corinthians fez os dois gols nos acréscimos, e assim começou o segundo tempo, fez o terceiro gol. O Corinthians, que não tinha feito gols ainda, fez 3-0 e está, Juan, saiu daquela zona perigosa, né? A primeira vitória, e o torcedor do Corinthians comemorou muito. O Flamengo perdeu 2-0 para o Botafogo que tanto jantou o Cláudio de garfo e faca, acabou tendo a boca calada porque o cara fez uma arbitragem perfeita, tirando pelos últimos lances lá. O Bahia 1-0 no Grêmio. O Cuiabá perdeu de 3-0 para o Atlético. O Cuiabá que está tomando muito gol nesse início. E o Vasco perdendo de 4-0 para o Criciúma, com destaque para a torcida vaiando, inclusive torcendo para o Criciúma. E até a parte de aplaudir de pé é plausível, porque o Criciúma geralmente está jogando de pé, mas estava jogando muito melhor que a equipe do Vasco. Mas você torcer contra o seu time, aí já não dá para apoiar. Juanzinho. Ô, Juan, agradecer o Gleidson Oliveira aqui, rapaz, porque eu estava falando, eu tinha selecionado aqui, Juan, mas acabei esquecendo, né? A gente viu que o Cruzeiro no quadro B perdeu de 5-0, e ele está falando aqui, atualizando, o Cruzeiro lá em Umburanas, Juan. O placar foi 3-0, o quadro A 3-0 para a equipe do Cruzeiro. Então o Cruzeiro perdeu no quadro B, mas ganhou no quadro A, tá certo? Agora, esse jogo da Alvaçã, Juan, acho que foi até a preliminar do jogo do PSV da Lagoa do Serrote. Então foi 1-0 para o Juventude da Alvaçã. Como eu falei, Juan, em outros programas, o terrão está acontecendo. Algumas sedes os jogos não estão sendo realizados por conta do forte inverno. Inclusive na Santa Rita, o grupo do Cruzeiro só teve 2 jogos, e tudo indica que vai ser retomado no próximo dia 11. Mas assim, a sede ali da Alvaçã, Juan, lá em Umburanas, está acontecendo sim, mas com certeza só dá uma enxugada. Todos os jogos, todos os grupos, com certeza vão acontecer os jogos, para daí a gente conhecer os classificados. Inclusive tem grupo aí que já tem classificados, Juan, e a partir do mata-mata os jogos acontecem lá na Arena São José, em Santa Rita. Mais uma vez, obrigado ao Gleidson Oliveira. Ele acabou nos informando a gente que tinha passado batido, né, Juan? A gente não sabia o resultado aliás, sabia, mas tinha esquecido. Eu tinha salvo aqui, mas acabou, acho que apagando depois. Mandar um abraço também, Juan, pro meu amigo, gente da melhor qualidade, o Regis Pereira, rapaz, gente da melhor qualidade, torcedor do Mengão, chateado, né? Chateado. Essa derrota do Flamengo deixou os torcedores revoltados. O Flamengo, né, que nesse início de brasileiro está meio que tropeçando, né? O Flamengo pegou uma boa sequência ali com o Tite, 22 jogos sem perder, perdeu na Libertadores e acabou perdendo no Brasileiro, e agora complica, né? Tem Copa do Brasil na próxima semana, já a gente vai falar do jogo da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira o Flamengo joga em casa, tem o jogo do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista no próximo sábado, e o jogo do ano é o jogo contra a equipe do Palestino na outra quarta-feira, dia 8, lá em solo chileno. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, não pode perder. Caso perder esse jogo, ele volta para o Brasil em terceiro colocado e vai lutar
para ganhar os 2 jogos em casa e aí classificar. É realmente uma situação que o Flamengo não deveria ter se metido, né? Então, vamos ver o que acontece com o Mengão. Mais um abraço aí para o Regis Pereira, um conhecedor de futebol e torcedor do Flamengo, e também ele é homem da resenha, tá certo, Juanzinho? Então, depois de 4 rodadas, faltando apenas o jogo do São Paulo com o Palmeiras nessa rodada 4, e lembrando que o Criciúma e o Fortaleza também tem um jogo atrasado da segunda rodada, e o Vitória e o Cuiabá também tem um jogo atrasado. Aliás, eu vi o presidente do Cuiabá dando uma entrevista nessa semana muito chateado. O Cuiabá está na lanterna do Brasileiro e ele muito chateado, falando que os jogadores que não vestiram a camisa, que não quiserem ficar no Cuiabá, pode pedir as contas, porque lá paga em dias. O Cuiabá é um time que honra com seus compromissos e não aceita jogador fazer corpo mole. Então, muito chateado, o dono, né, lá é dono, o dono do Cuiabá, até esqueci o nome do presidente do Cuiabá. O Botafogo é líder. Botafogo, depois da tragédia que aconteceu no ano passado, volta à liderança do Brasileiro. Liderança essa que era para ser do Flamengo. Caso tivesse ganho o jogo, estaria ali com 10 pontos. Então, o Botafogo é o líder com 9. O Atlético Mineiro é o segundo com 8. O Red Bull Bragantino também tem 8, é o terceiro. O Atlético Paranaense é o quarto, com 7. O Bahia em quinto, o Internacional é o sexto, o Cruzeiro em sétimo. O Flamengo aparece na 8ª colocação. O Grêmio na 9ª colocação, Criciúma em 10º, Fortaleza em 11º, Juventude em 12º, o Corinthians já aparece na 13ª colocação, ele que antes da rodada estava ali dentro do Z4. O Palmeiras é o 14º, se ganhar hoje pode subir na tabela. O Fluminense é o 15º, a mesma coisa do São Paulo, está ali perto da zona de rebaixamento, mas se ganhar hoje vai lá para o meio da tabela. Dentro da zona de rebaixamento, lembrando que só são 4 rodadas, mas o Vasco entrou na zona de rebaixamento, o Vitória, o Atlético Goianiense e o Cuiabá, Juan. O Cuiabá é o lanterninha. Como eu falei, hoje às 20 horas no estádio do Morumbi, o São Paulo enfrenta a equipe do Palmeiras no clássico. É o majestoso, Juan. E a rodada de número 5 começa sábado, dia 4, Juan. Jogões, né? Tem clássico e será finalizada dia 6. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 5. É o Fluminense com o Atlético Mineiro, o Corinthians com Fortaleza, o Bragantino com o Flamengo que não costuma se dar bem em Bragança, inclusive tomou um 4-0 só, não, 4-1 do Bragantino em temporadas passadas. O Cruzeiro com o Internacional, esses jogos do dia 4. No dia 5 a gente vai ter o Grêmio com o Criciúma, o Vitória com o São Paulo e o Atlético Paranaense com o Vasco, o Botafogo com o Bahia e o Cuiabá com o Palmeiras. E para fechar no dia 6, Juventude e Atlético Goianiense. A gente espera um maio muito abençoado no futebol. Juanzinho, agora vamos falar, Juan, da Série B do futebol brasileiro, que tem o Santos, né, Juan? A Série B do futebol brasileiro é a Série B que teve rodada, Juan. Teve rodada e a gente vai atualizar os resultados da Série B. Segunda rodada, Juan. O Goiás 3-0 na Ponte Preta, o Corinthians 1-0 no Brusque, América Mineiro 2-0 no Novo Horizontino, CRB 0-0 na Amazonas, o Paysandu 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Guarani perdeu de 1-0 para Chapecoense, o Avaí perdeu de 1-0 para o Santos, Ituano perdeu de 1-0 para o Operário e o Sport 2-0 no Vila Nova. E sim, o Paysandu estava ganhando do Botafogo da Paraíba até pouco tempo e tomou um gol. Quer dizer, choveu lá, deu uma confusão, e aí o Botafogo empatou com um gol justamente dele, o Toró. Juan não perde a chance. A Série B, né, Juan, depois de 2 rodadas, o Santos aparece na primeira colocação, com 6 pontos, também pontuação do Sport, também 6, a Chapecoense e o Operário. Esses 4 times venceram as 2 rodadas, 6 pontos, Juan. Lá na zona da degola, aparece, Juan, na zona da degola, só são 12 rodadas, mas o Mirassol, né, que tem um jogo atrasado justamente com o Ceará Sporting Clube. Daqui a pouco, o Avaí, o Guarani, a equipe do Ituano. Como eu falei, daqui a pouco tem a rodada de número... Para fechar a rodada número 2 tem o Mirassol recebendo o Ceará Sporting Clube. O Ceará que viajou com alguns desfalques. A rodada número 3 começa dia 3, Juan. O Paysandu vai jogar com a equipe do Avaí, o Coritiba com o Sport, a Chapecoense com o América Mineiro, Vila Nova com o Operário, Ituano com o Novo Horizontino, Brusque com o Goiás, Ceará com o CRB, a Ponte Preta com o Amazonas, Santos com o Guarani, o Botafogo com o Mirassol. A Série B, o campeonato mais disputado do mundo em questão de equilíbrio.
Vamos falar agora de Série C, a Série C que o Florestinha não conseguiu ganhar ainda, rapaz. O Ferroviário joga hoje, vamos atualizar os jogos da segunda rodada, Juan. Eu Volta Redonda fazendo 2-1 no Floresta, o Botafogo 1-1 com o Caxias, o CSA 1-1 com o Ferroviário, com a Ferroviária, Londrina perdeu de 4-0 para o Ipiranga, o Atlético Clube 3-1 na equipe do Remo, São Bernardo 4-2 na Tombense, Sampaio Corrêa 1-1 no Figueirense, o ABC perdeu de 2-0 para o Náutico. Juan, a Série C que tem ali a classificação Ipiranga com 6 pontos, a mesma pontuação do Atlético, Volta Redonda. O Náutico aparece na 4ª colocação, com 4. São Bernardo é o 5º, o Figueirense é o 6º, Botafogo da Paraíba é o 7º e a Aparecidense na 8ª colocação. Dentro da zona de rebaixamento, aparecem os dois cearenses. O Ferroviário que joga hoje, o São José, o Florestinho e o Clube do Remo. O Clube do Remo, Juan, tem a folha mais alta da Série B, mais de R$1 milhão da Série C. Para finalizar, Juan, a rodada número 2, nós temos 2 jogos hoje. Ferroviário com a Aparecidense e o São José com a equipe do Confiança. Juan, nesse final de semana, quem começou foi a Série D, Juan. Sábado, muitos jogos na Série D, o Juan vai atualizar os resultados. O que não falta na Série D é jogo. Iporá 2-2 com o União Rondonópolis, o Santa Cruz de Natal perdeu de 4-3 para o 13, o Avenida perdeu 2-1 para o Cascavel. A gente tem a primeira derrota de um time cearense, que foi o Atlético Cearense perdendo 2-1 para o Potiguar de Mossoró, capital de Tocantins 2-0 no Real Brasília, Democrata de Sete Lagoas 1-1 com o Nova Iguaçu, Internacional de Limeira 1-0 no Pouso Alegre e a Juazeirense 1-1 com a equipe do Itabaiana. No sábado, o Manauara fez 3-1 no Rio Branco, o Patrocinense perdeu de 2-0 para o Água Santa, Petrolina 0-0 com a Jacuipense, River do Piauí 2-1 no Águia de Marabá, o Sergipe perdeu de 3-2 para o Asa, o Serra 1-0 no Audax do Rio, o Audax que fez uma campanha horrível no Carioca e já começou perdendo na Série D, o Cianorte 0-0 com o Ercílio Luz, a Princesa dos Solimões 2-0 no São Raimundo. E o São José 0-0 com Costa Rica, o Portuguesa do Rio 0-0 com o Ipatinga, o CSE, a Esportiva 0-0 com o Retrô. No domingo, a gente teve o Brasiliense fazendo 1-0 no Anápolis, o Maracanã 1-1 com o América de Natal, o Barra 1-1 com o Hambu, o Cametá perdeu de 1-0 para o Altos, o Fluminense do Piauí perdeu de 2-1 para o Maranhão, o Itabuna 0-0 com o Real Noroeste, o Moto Clube 2-2 Tocantinópolis, o Souza 0-0 com o Iguatu que empatou com a sensação da Copa do Brasil, o Trem 0-0 com o Manaus, com o Souza. O Trem 0-0 com o Manaus, Concorde 2-0 com o Brasil de 2-0 no Brasil de Pelotas e o Misto 1-1 com o Crack. É a Série D, Juan, faltam 2 jogos para fechar a primeira rodada. E assim, esse empate da equipe do Iguatu foi bom, né? Porque empatou a equipe do Souza, mas a equipe do Atlético Cearense acabou perdendo em casa, né? Então, não começou bem a equipe do Atlético Cearense. O Atlético Cearense, Juan, que nos últimos anos tem caído demais, né? Um time que ele saiu da 4ª divisão, foi para a 3ª, caiu da 3ª divisão no ano passado e agora já fez um campeonato cearense horrível e começa a Série D muito mal a equipe do Atlético Cearense, daquele empresário, o Ari, né, o dono. Quando ele era dono e jogava lá, nos lados da Rússia, até que o Atlético Cearense ia bem, mas agora ele é o centroavante, rapaz, é igual o Romário. Ele joga no dia que quer, sai na hora que quer e todo mundo tem que tocar a bola nele. O fato é que não está dando certo a equipe do Atlético Cearense, comandada pelo empresário Ari. O Maringá com o Santo André e o Maitá com o Porto Velho. Bom, a gente teve também o nosso manjadinho, a gente já conhece os finalistas, aliás, os 2 times que subiram, né? O Tirol e a equipe do Cariri fizeram festa e a final foi no estádio Presidente Vargas, nesse final de semana, jogo único. E o Juan vai atualizar o placar e quem foi o campeão da 2ª divisão. Lembrando que esses 2 times estarão no Campeonato Cearense do próximo ano. Tirou 3-0 na equipe do Cariri. A gente tem um bônus para o Itapipoca porque perdeu para o campeão. Se no Campeonato Carioca tem a Taça Rio, aqui tem a consolação é perder para o campeão. Ô Juan, lembrando que a equipe do Itapipoca perdeu apenas um jogo. Foi justamente o último jogo quando perdeu a classificação dentro do estádio Presidente Vargas. 4-2 para a equipe do Tirol. Juan, futebol europeu, a primeira liga em Portugal, o Benfica, Juan, ele acabou diminuindo a diferença, eram 7 pontos, ele ganhou o seu jogo, o Sport que empatou
Agora a diferença são 5 pontos, mas só faltam 9, Juan. Só faltam 3 jogos. Acredito que o Sport não vai perder esse título e o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 31. O Porto 2x2 com o Sport. O Estoril 1x0 no Famalicão. O Portimonense perdeu 2x0 para o Moreirense. Vitória 1x0 no Boa Vista. O Benfica 3x1 na equipe do Braga. Casa Pia que embalou, fez 3x1 no Chaves, mas embalou muito no final. Pelo menos não cai mais. O Vizela 1x1 com o Rio Ave. O Gil Vicente 2x2 com a Arouca. E se o Schalke não dá alegria para o bate-bola, o Casa Pia dá. Juan, na Eredivisie, o PSV, Juan já é quase campeão, né? Aliás, já é campeão, só a matemática que não deixa entregar a taça, porque tem os que tem lá, mas precisa perder os 3 jogos de goleada e o Feyenoord ganhar também de goleada. Isso não vai acontecer, então o PSV é campeão. Vem de uma goleada, né, Juan? 8x0. E o restante da rodada, Juan, aconteceu neste final de semana, começando aqui com o jogo do AZ, Juan. E foi o AZ fazendo 3x0 no Nijmegen, o Zuli 3x1 no Heracles, o Sparta Rotterdam 1x0 no Volenda, o Volkis 2x2 com o Utrecht e o Vitesse 3x2 no Fortuna Sittard. Juanzinho, a Bundesliga me parece, porque assim, o Leverkusen já é o campeão, mas ele não perdeu nenhum jogo em 2024. A equipe do Leverkusen está nas semifinais da Liga Europa. E Juan, ele tem 3 jogos, já é o campeão da Bundesliga. E se ele não perder nesses 3 jogos, ele vai confirmar o título invicto, Juan. Então o Bayern de Munique está ali, Juan, 11 pontos, aliás, 12 pontos atrás. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 31, lembrando que ainda tem muita disputa pelas vagas ali nas competições europeias. O Darmstadt perdeu de 1x0 para o Heidenheim, o mais 1x1 com o Cologne, o Mönchengladbach 0x0 com o Union Berlin, o Leverkusen 2x2 com o Stuttgart, o Stuttgart que vai sim para a Champions League como a moda antiga. Ele estava ganhando de 2x0 do Leverkusen, mas o Leverkusen me parece que não quer perder nessa temporada. Então acabou Juan no último minuto empatando o jogo. O Bayern 2x1 na equipe do Frankfurt, o Leipzig 4x1 no Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund que não se cuidar vai se ficar de fora. O Freiburg perdeu de 2x1 para o Wolfsburg, o Augsburg perdeu de 3x0 para o Bremen e o Bochum 3x2 no Hoffenheim. Juan teve campeão na França, né? O PSG é campeão, o PSV é virtual campeão lá na Holanda, mas o PSG é campeão na França, mais um título, e o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 31, lembrando que lá ainda faltam 3 jogos, aliás, 3 rodadas. Marseille 2x1 no Lens, o Lyon 3x2 no Mônaco, o Rennes perdeu de 5x4 para o Brest, o Strasbourg 3x1, perdeu de 3x1 para o Nice, o Lorient perdeu de 2x1 para o Toulouse, o Clermont 4x1 no Reims, o Metz perdeu de 2x1 para o Lille, o PSG 3x3 com o Le Havre e o Montpellier 1x1 com o Nantes. Toda vez que eu vejo 5x4 eu tenho lembranças. É mesmo com o empate, Juan, a equipe do PSG confirmou o título. Juan, o Real Madrid colocou time misto, aliás, ele colocou, Juan, 9 reservas, mesmo assim ganhou a Real Sociedad, meio surpreendente. E hoje o Barcelona, Juan, confirmou a vitória, acabou agora há pouquinho, 4x2, estava perdendo 2x1, 4x2 para o Barcelona, a diferença continua 8 pontos. Faltando 5 jogos, o Real Madrid precisa de 4 pontos. Se o Barcelona ganhar os 5 jogos, o Real Madrid precisa ganhar 1 e empatar 1 para ser o campeão. Então o Real Madrid é o virtual campeão na Espanha. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 33. Lembrando que o Girona ganhou, o Atlético Madrid ganhou, o Real Madrid e o Barcelona. Então os times ali, os pioneiros, os ponteiros ganharam, Juan. O Betis 1x1 com o Sevilha, o Villarreal 3x0 no Raio Vallecano, o Granada 3x0 no Sassuña, o Cádiz 1x1 com o Mallorca, o Atlético de Madrid 3x1 no Atlético Bilbao, o Alavés 3x0 no Celta de Vigo, o Almeria perdeu de 3x1 para o Getafe, o Las Palmas perdeu de 2x0 para o Girona e a Real Sociedad perdeu de 1x0 para o time misto do Real Madrid. Juanzinho, então, só mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem bate-bola no YouTube e também no Facebook, tá certo? No Facebook, nossos amigos do Facebook, dá uma olhadinha aí no bate-bola, um abraço para todos os nossos amigos, a gente está
aqui com todas as informações do futebol amador, futebol brasileiro também, futebol europeu. O destaque agora, Juan, é na Itália, onde a Inter de Milão já é campeã, seguida do Milan, né? Mas tem muita disputa ali pelas competições europeias, a rodada de número 34, lembrando que só faltam mais 4 lá, Juan. O Juan vai atualizar os resultados. O destaque foi o 0-0 xoxo do Milan contra a equipe da Juventus, a Vecchia Senhora, que está passando vergonha nessa temporada, Juan. A Fiorentina 5-1 no Sassuolo, Napoli 2-2 com a equipe da Roma, Atalanta 2-0 para o Empoli. O treinador da Atalanta que ganhou um novo fã é o senhor aqui, meu pai. O Bolonha 1-1 com a Udinese, Inter 2-0 no Torino, o Lazio 1-0 no Verona, Juventus 0-0 com o Milan, Lecce 1-1 com o Monza e Frosinone 3-0 no Salernitano. Vou mandar um abraço para toda a galera da Areninha treinando, os veteranos estão chegando, já tem treino dos veteranos da Areninha, estamos chegando, Juan. Saiu aqui do bate-bola, vamos, aqui a gente está falando do futebol, já vamos fazer gol ali na Areninha. Agora o destaque, Juan, é a Premier League que o Liverpool acabou dando uma desanimada, Juan, perdeu o clássico na quinta-feira para a equipe do Everton e empatou 2-2 com o West Ham. Com isso, viu a equipe do Arsenal chegar a 80 pontos, o City 79, lembrando que o City tem um jogo a menos. Se o City ganhar os 4 jogos, é o campeão. Então o Arsenal precisa de um tropeço da equipe do City. Então a briga está polarizada entre esses dois times. Ou o City ou o Arsenal será o campeão. Diga, o Manchester United desbancou o Newcastle por menos que fosse possível, né? Por enquanto. Pois é, o Newcastle que goleou o Newcastle, né? Mas o Manchester United está ali. Nesse momento está se classificando para a possante Conference League, Juan. Depende, o Tottenham se classificou para a primeira Conference League e foi eliminado, perdendo para o Mura. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 35 da Premier League, lembrando que só faltam 3 jogos, para o City faltam 4. O Nottingham perdeu 2-0 para o Manchester City, Bournemouth 3-0 no Brighton, o Tottenham perdeu 3-2 para o Arsenal, o Aston Villa 2-2 com o Chelsea, o Everton 1-0 no Brentford, o Fulham 1-1 com o Crystal Palace, o Manchester United 1-1 com o Burnley, Newcastle 5-1 no Sheffield United, o Wolverhampton 2-1 no Luton e o West Ham 2-2 com a equipe do Liverpool. Eu torço muito para o City perder um. Já deixei. Ô Juan, o destaque agora, Juan, começa. A gente vai ter os 2 jogos, né? O Borussia contra o PSG e o Bayern contra o Real Madrid. Começando nessa terça-feira, mais conhecido como amanhã. Quem joga amanhã e o horário e quem joga na quarta, Juan? O Bayern joga com o Real Madrid e o Dortmund. O Bayern recebe o Real Madrid, é isso? O Bayern recebe o Real Madrid, o Dortmund recebe o PSG e uma coisa é certa. 2 times... Não, o Dortmund ele já foi campeão da Champions League, sim. Mas o PSG... ainda não foi e pode chegar na final novamente. Inclusive, a gente pode ter reedição da final de 2021. Lembrando, Juan, que os jogos acontecem às 16 horas amanhã e às 16 horas na quarta-feira. Amanhã é o jogo da equipe do Bayern de Munique e o Real Madrid. Jogão de bola, Juan. Conference League na quinta, Juan. Conference League e Liga Europa. A Conference League a gente vai ter a Roma jogando com o Leverkusen e o Marseille com a Atalanta. E qualquer doido aqui com certeza apostaria no Leverkusen, porque é a coisa mais certa a se fazer. Os 2 jogos às 16 horas. Conferência League também, os 2 às 16 horas. Quem joga com quem, Juan? Aston Villa com o Olympiacos e Fiorentina com o Clube Bruges. Tá aí no afunilamento semifinal da Liga Europa, da Conference League, da Champions League. Copa do Brasil, 16 avos de final, nesse final de semana, nesse meio de semana. Terça-feira já 3 jogos. Lembrando, Juan, que essa fase são jogos de ida e volta. Então, jogos de ida, o Bahia recebe o Criciúma na Fonte Nova, o Operário recebe o Grêmio, esse jogo é em Ponta Grossa, e o Atlético Mineiro recebe o Esporte Clube do Recife, esse jogo é na MRV Arena. Os jogos da quarta, Juan. O Brusque recebe o Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa recebe o Fluminense, o Souza recebe o Red Bull Bragantino, o Ipiranga recebe o Atlético Paranaense, Fortaleza recebe o Vasco, o América de Natal recebe o Corinthians, o Flamengo recebe o Amazonas e o Internacional recebe a equipe do Juventude. E os jogos restantes, o Botafogo recebe o Vitória, o Águia de Marabá recebe o São Paulo, o CRB recebe
Ceará Sporting Clube, o Goiás recebe o Cuiabá e o Palmeiras recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que o Ceará joga fora de casa com o CRB pela Copa do Brasil na quinta-feira e sábado, não sábado não, na segunda-feira, próxima segunda-feira, recebe o CRB valendo pela terceira rodada da Série B do futebol brasileiro. Juan, já chegando no final do bate-bola, vamos falar só do futebol feminino, que a gente teve a rodada número 7. O Juan vai atualizar todos os resultados da rodada número 7. Destaque a goleada agora à tarde das meninas do Flamengo, 7-0 em cima das sereias da vida. O Flamengo 7-0 no Santos, a Ferroviária 2-1 no Palmeiras. A gente teve os times possantes perdendo nessa rodada 7 para o Corinthians, porque o Corinthians não perde para ninguém. O São Paulo 2-1 no Bragantino, o Corinthians 5-0 no Fluminense, o Cruzeiro perdeu de 3-1 para o América Mineiro, o Real Brasília 1-1 com o Internacional, o Botafogo 1-1 com o Atlético Mineiro e o Grêmio 6-0 na equipe do Avaí Kinderman, que era boa há pouco tempo atrás, mas agora só passa vexame. Juanzinho, então, lá o G8, né, o Corinthians é o primeiro, o segundo é o Ferroviário, o São Paulo é o terceiro, o América Mineiro é o quarto, o Palmeiras é o quinto, o Grêmio é o sexto, o Bragantino é o sétimo e o Cruzeiro é o oitavo. Isso é o G8 do Campeonato Brasileiro Feminino. Estamos apenas na rodada número 7. E hoje a gente vai finalizar com o hino do Botafogo. O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, a gente vai finalizar com o hino do Glorioso. Excelente vitória em cima da equipe do Flamengo. O Juan até mencionou no destaque dele, né? O Botafogo chorou demais antes do jogo por conta do Klaus. E o Klaus mostrou que é, sem dúvida nenhuma, o melhor árbitro do futebol brasileiro. Foi lá, deu um show de arbitragem. Até achei que ele errou no último gol do Botafogo. Eu achei falta no Fabrício Bruno, pela papagaiada que ele fez, pela viadagem que ele fez. Então, o Klaus acertou e não tem marcado. Tá certo? O jogador se jogou, aliás, sofreu a carga, mas acabou fazendo uma cena horrível. Então o Klaus acabou não marcando nada e confirmou o segundo gol da equipe do Botafogo. O Botafogo ganhou, é líder da competição. E nesse final de semana, não, nesse meio de semana, a gente vai ficar atento ao que vai acontecer lá na Europa, tudo que vai acontecer na Europa, principalmente na Conference League, na Liga Europa e na Champions League e Copa do Brasil. Vamos ficar atento ao que vai acontecer na Copa Milionária do Brasil e na próxima sexta-feira, a horário 19 horas, a gente vai trazer mais um bate-bola e a gente vai projetar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada número 5. Tá certo? Um abraço, boa noite. Estamos indo para a Areninha, praticar um futebolzinho, fazer uns golzinhos e até sexta-feira com mais um bate-bola. Tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz.